Mà cẩn thận cho riêng là uống đấy con nhá. Vâng, con hiểu rồi. Con cảm ơn chuyện bác đã giúp con tìm lại mẹ bác nhá. Con tìm lại được mẹ rồi bác ạ. Thế bác Anh chị mong muốn là anh có chuyện gì buồn thì hãy nói với em, chia sẻ với em để em cùng Cho nên là gì á? cảm ơn nhiều nhé. Aqui estão as traduções dos 3 segmentos para o português. Segmento 1. Uma luz que se apaga, 20 minutos, 200 linhas. O sol da manhã filtrava-se pela janela do hospital, seus suaves raios espalhando-se pelo chão de linóleo desbotado e lançando um brilho suave sobre LYTN enquanto ela se sentava na beira de uma cama gasta. Suas mãos tremiam ligeiramente, o fino cobertor do hospital escorregando de seu colo. Enquanto sua visão embaçava nas bordas, uma sombra rastejante roubando o mundo que ela antes conhecia. As paredes brancas estéreis do quarto pareciam ondular, suas linhas nítidas suavizando-se em uma névoa turva. Ela se virou para um público imaginado, sua voz frágil, mas quente de gratidão. Olá a todos! Espero que estejam todos bem. Obrigado por se preocuparem com a minha saúde, está melhor agora. Mas rezo para que a vida volte ao normal em breve. Sinto falta de conversar com vocês diariamente, compartilhando as pequenas alegrias em meio a esta luta. Ao lado dela, seu pequeno filho, Dewey, inquietava-se, o nariz arranhado e vermelho por uma queda recente, seus pequenos dedos segurando um cachorro de brinquedo gasto que ele carregava desde que chegaram. Uma mulher idosa estava sentada por perto, seu rosto marcado por profundas linhas de bondade, seu cabelo prateado captando a luz enquanto ela descascava cuidadosamente um pão cozido no vapor. O leve aroma de farinha de arroz e gergelim flutuava no ar, um perfume reconfortante no quarto frio. Aqui, coma isto, minha filha, ofereceu, sua voz suave enquanto estendia o pão quente para Tio N. Tio N sorriu fracamente, suas mãos instáveis ao aceitá-lo, o calor infiltrando-se em seus dedos frios. Obrigada! O nariz do Dewey foi arranhado enquanto ele brincava. Ele tropeçou com amigos enquanto perseguiam uma bola lá fora. A mulher franziu a testa, sua testa enrugada de preocupação enquanto estudava o rosto pálido de Tio N. Você tem se sentido tão cansada há muito tempo, querida. Tio N suspirou, seu olhar caindo para o colo onde suas mãos torciam a borda do cobertor. Faz um tempo. Mas eu pensei que era normal. Eu não vi um médico, não tive tempo nem dinheiro. Os olhos da mulher se estreitaram, um lampejo de preocupação cruzou seu rosto enquanto ela se inclinava mais perto. Da próxima vez, diga a ANTRNG. Se algo estiver errado, vá direto para uma clínica, não espere. Prometa-me, filha, coma agora e recupere suas forças. Tio N assentiu lentamente, seus movimentos deliberados enquanto ela quebrava um pequeno pedaço do pão para Dewey. Vamos alimentar a mamãe também, ok? Aqui, mamãe, diga por favor, coma o pão conosco. Dewey a imitou com uma risada brilhante, sua voz aguda e doce.
Mamãe, por favor. Ela riu suavemente, o som uma rara melodia no quarto sombrio, seu coração aquecendo apesar da opressão em seu peito. Bom menino. Quem comprou o pão? Dui. Vovó. Ele pipocou, apontando para a mulher com um dedo pegajoso. Ela sorriu, seus olhos enrugando enquanto aplaudia. Muito bem. Vamos torcer. Viva! Agora, alimente mais a mamãe para ficar forte e saudável de novo. Tio N o elogiou, sua voz terna e encorajadora. Que esperto! Coma, a vovó comprou só para você. Está gostoso, meu pequeno? Dui assentiu ansiosamente, com a boca cheia enquanto murmurava, delicioso. O rosto da mulher suavizou-se, seu olhar demorando-se no nariz arranhado do menino. Coitadinho, sua queda deve ter doído. Você estava perseguindo aquele cachorro levado de novo, ou um amigo te empurrou por acidente? Dui abaixou a cabeça timidamente, suas bochechas corando, e ela o guiou para sentar-se mais confortavelmente na cama. Venha, sente-se direito. Mamãe está cansada, descanse aqui conosco. Tiểu nữ EQU, Sim, Duy, Sensei Egoma, vamos de la junto. A mulher virou-se para tio N, seu tom mudando para uma mistura de curiosidade e preocupação. Você voltou para casa há muito tempo, minha filha? Ouvi dizer que você esteve fora por um tempo. Tio N balançou a cabeça, seus dedos apertando o pão como se fosse uma tábua de salvação. Vou embora em breve, talvez em 1 ou 2 dias. Vê-la indisposta assim me preocupa profundamente. Me lembra minhas próprias lutas. Eu ficarei bem, garantiu tio N, embora sua voz tremesse, as bordas de sua visão escurecendo ainda mais a cada momento que passava. A mulher pressionou suavemente. Cuide-se. Coma bem. Tome seu remédio e recupere-se rápido. Vou viajar em breve, não sei quando voltarei, mas pensarei em você. Tio N murmurou, sua voz quase inaudível. Eu pensei que você já tinha ido. Pensei que tinha perdido minha chance de te agradecer. A mulher riu suavemente, suas mãos cruzando-se em seu colo enquanto ela ajustava seu chale. Ainda não. Acabei de receber o aviso esta manhã. Em 1 ou 2 dias, eu irei. Fique saudável enquanto estou fora. O sol do final da tarde descia baixo sobre as colinas ondulantes, lançando tons dourados pelos vastos campos enquanto LY tio N e seu marido, Dui, caminhavam com dificuldade pelo portão de madeira rangente de sua modesta fazenda. Suas roupas estavam empoeiradas com terra rica e escura, o cheiro de terra recém-mexida e jasmim em flor aderindo a eles após um dia cansativo cuidando das plantações. O ar estava quente, uma brisa suave carregando os chamados distantes dos pássaros, mas uma tensão silenciosa pairava entre eles, tácita, mas palpável. A visão de tio N embaçava intermitentemente, as bordas de seu mundo desaparecendo em uma névoa turva, embora ela mascarasse seu crescente medo com um sorriso gentil. Entre primeiro, disse suavemente, sua voz tingida de exaustão. Seguirei em um momento. Dui assentiu, seus ombros largos caídos enquanto exalava um suspiro cansado, o peso de seu trabalho gravado em seus olhos fatigados. Vamos entrar, é hora de descansar, respondeu, sua voz baixa e firme. Eles pisaram no quintal, suas botas rangendo na brita, seus olhos examinando o jardim coberto de mato. Manchas de terra nua se estendiam diante deles, os restos de vegetais colhidos um lembrete claro de seus recursos em declínio. Tudo precisa ser replantado, ponderou Dui, chutando um torrão de terra com sua sandália desgastada.
a terra desmoronando sob seu toque. Tio N suspirou, suas mãos roçando a bainha de seu vestido desbotado, manchado com o trabalho do dia. Colhi os últimos vegetais hoje, repolhos, verduras, tudo. A terra está vazia agora, nada mais para crescer até que possamos comprar sementes. Dui esfregou o queixo, sua testa franzindo enquanto examinava a parcela estéril. Vou dar uma olhada mais tarde, fazer uma lista do que precisamos plantar, talvez alguns feijões ou arroz se as chuvas se mantiverem. Um leve miado ecoou das densas árvores que ladeavam o quintal, e o rosto de tio N suavizou-se, um lampejo de alegria rompendo sua fadiga. Man! Moon, onde você está, pequeno? Chamou, sua voz gentil enquanto ela examinava as sombras. O gato preto saiu disparado, sua cauda balançando brincalhona, e ela sorriu apesar da dor em seus ossos. Dui gesticulou em direção à casa, sua voz firme, mas carinhosa. Vá sentar no alpendre, descanse um pouco. Você esteve de pé o dia todo, e posso ver que está cobrando seu preço. Eles afundaram nos degraus de madeira desgastados, o rangido das tábuas um som familiar sob eles, e por um momento, o mundo pareceu parar. O distante grasnido dos patos em seu cercado misturou-se com o farfalhar das folhas acima, uma sinfonia tranquila da vida rural que oferecia uma paz fugaz. Tio N recostou-se, suas mãos descansando sobre os joelhos, o tecido áspero de seu vestido arranhando sua pele. Estar em casa parece tão pacífico, murmurou, sua voz mal audível, um raro momento de calma em meio à sua turbulência. Dui virou-se para ela, seus olhos buscando seu rosto pálido e cansado. Eu também me sinto mais leve, como se o peso da cidade tivesse ido embora. Como você está se saindo? Ainda cansada, ou é algo mais? Ela conseguiu um pequeno aceno, seus dedos apertando a borda de seu vestido, o tecido franzindo sob seu aperto. Muito melhor do que esta manhã, mentiu, sua visão escurecendo nos cantos, um medo frio se instalando em seu peito. Dui riu suavemente, alívio piscando em seus traços curtidos. Bom, hoje é domingo, o pequeno Dui pode voltar para a escola amanhã, e encontraremos um ritmo novamente. Seu olhar desviou-se para o cercado de patos, onde algumas aves andavam inquietas, suas penas brilhando na luz que diminuía. Esses patos devem estar com pouca comida, disse ele, franzindo profundamente a testa. Eles foram negligenciados nos últimos dias com todo o nosso trabalho. Vou subir a colina e cortar algumas bananeiras para eles, dar-lhes algo fresco. Tio N assentiu, seu coração inchado de gratidão por sua força tranquila, uma rocha em sua vida instável. Vá em frente. Vou ficar aqui com nosso filho e descansar, ficar de olho nele. Dui levantou-se, esticando os braços com um gemido, o facão em sua mão brilhando fracamente no sol moribundo. Cortarei as árvores, depois cozinharei sua comida com as sobras. Provavelmente estão famintos a esta hora. Essas pobres criaturas merecem algo melhor. Ela sorriu, sua voz suave, mas firme. Começarei o jantar enquanto você estiver fora. Arroz e talvez um pouco de caldo se tivermos vegetais restantes. Ela se virou para seu filho, que brincava com um graveto na terra, traçando padrões com foco inocente. Dui, fique em casa e brinque, ok? Não se afaste em direção ao rio. Ela bagunçou o cabelo dele, seu toque terno e demorado, uma oração silenciosa por sua segurança. Seja bonzinho, mamãe está fazendo arroz, e comeremos com o papai em breve. Fique perto, meu amor. Dui acenou enquanto se dirigia para a colina,
sua figura diminuindo contra a encosta verde, o facão balançando ao seu lado. Descanse, não exagere, ele chamou de volta, sua voz ecoando sobre as folhas farfalhantes, uma promessa na luz que diminuía. Lá dentro, Tio N moveu-se lentamente, suas mãos tremendo enquanto acendia o pequeno fogão de barro, a chama bruxuleante lançando longas sombras nas paredes de bambu. Ela picou vegetais com cuidado, sua visão embaçada tornando cada corte uma batalha. A faca escorregando uma vez e raspando seu dedo, uma picada aguda rompendo seu foco. Concentre-se, sussurrou para si mesma, piscando forte enquanto o mundo diminuía ainda mais, as formas de potes e panelas derretendo em uma névoa cinza. Ela limpou o sangue com um pano, cantarolando uma canção de ninar para acalmar seus nervos. A mesma melodia que ela cantara para seu filho em tempos mais felizes, sua melodia um fio frágil de conforto na escuridão crescente. A noite caiu, a casa agora banhada no brilho suave de uma única lanterna pendurada em uma viga, sua luz balançando suavemente com a brisa. Tio N sentou-se perto do fogão, mexendo uma panela de arroz, o vapor subindo em delicados cachos, aquecendo seu rosto. Seu filho estava deitado em uma esteira por perto, seu pequeno peito subindo e descendo enquanto ela sussurrava: "Durma bem, pequeno, sonhe com dias melhores." O crepitar do fogo era o único som, uma calma enganosa se instalando sobre a casa à medida que a noite se aprofundava. Lá fora, na colina, Dui balançava seu facão com precisão rítmica, as folhas de bananeira caindo em pesados cachos, suas bordas verdes brilhando sob a luz da lua. O ar estava mais fresco agora, o céu riscado com os últimos vestígios do crepúsculo, estrelas começando. O relógio bateu às 20 horas, o quarto arrepiado pelo ar da noite enquanto Tio N se amontoava junto a um pequeno fogo, reconstruído às pressas dentro da casa, o telefone pressionado contra a orelha, a voz tremendo enquanto ela tentava acalmar os nervos após a quase devastação do incêndio. Os vizinhos apagaram as chamas a tempo, mas o cheiro acre permaneceu, uma lembrança assustadora de seu susto. "Mãe? Sou eu", disse ela, com a voz trêmula, a mão livre apertando a pulseira gasta que sua mãe lhe dera anos antes. O tom quente e familiar de sua mãe respondeu: "Estou aqui. Olá, querida. Como você está se saindo?" Tio N olhou para as paredes de bambu manchadas de fuligem. O leve crepitar do fogo, o único som além de sua respiração. "Estou em casa, mãe. Aqui está mais frio do que na cidade. E tivemos um susto hoje à noite." Sua mãe riu suavemente, um som feito para confortar. "Um pouco mais frio. Sim. Aqui embaixo, comemos e nos enrolamos sob grossos edredons. Aí em cima, vocês têm fogo, certo? Mantém o frio afastado." Tio N hesitou, sua mente voltando ao incêndio anterior. "Que fogo, mãe?" perguntou, a voz tensa com medo reprimido. "Oh, o Dui está dormindo?" "Sim, há um tempo já", respondeu ela, olhando para o filho, que dormia inquieto em uma esteira, o rostinho manchado de fuligem pelo fumo. Sua mãe insistiu gentilmente: "A casa não está bem vedada. Você cobriu alguma fresta para evitar as correntes de ar?" "Sem vento, mãe, está tudo bem", disse Tio N, embora suas mãos tremessem, a memória do calor do fogo ainda queimando em sua mente. A mulher suspirou, a voz mudando para preocupação. "Deixe-me falar com Tio N. Passe para ela, querida." Tio N assentiu, embora a mãe não pudesse ver, sua visão embaçando enquanto ela segurava o telefone mais perto. "A senhora está dormindo, senhora?" perguntou, o tom incerto. A mulher riu, um som quente cortando a tensão.
Depois do jantar, me lavo e descanso. Aqui também está frio, mas não tão forte quanto aí na sua colina. Tio N murmurou, a voz baixa. Estou aquecida perto do fogo agora. A senhora deveria usar um casaco mais grosso. Não pegue um resfriado com este tempo. A mulher advertiu. Mantenha-se aquecida também. Tempo assim traz doenças, especialmente depois de um choque como esse incêndio. Dui está dormindo há um tempo, acrescentou tio N, a voz suavizando enquanto ela observava seu pequeno peito subir e descer. Tenha cuidado com os cobertores neste té. Não deixe que ele fique doente com o frio ou o fumo. Ela conseguiu um leve sorriso, seus dedos traçando a pulseira. Obrigada por me ajudar a encontrar a mamãe. Estou reunida com ela agora. Significa tudo. A mulher sorriu, a voz brilhante de alegria. Estou emocionada por você. Não esperava tão cedo. Parabéns por encontrar sua avó. É um milagre, não é? Onde está a mamãe agora? Perguntou tio N, sua curiosidade aguçada apesar de sua exaustão. Ela mora em Embai, longe daqui, uma longa viagem de ônibus ou a pé. Ela pode visitar em 1 ou 2 dias, ela insinuou. A mulher sorriu através da linha. Bom, depois de anos separadas, essa reunião deve ser alegre, lágrimas e risos ao mesmo tempo. Tio N assentiu, a voz embargada pela emoção. Estou tão feliz, não consigo descrever. A mulher recordou. Quando TRNG ligou para me contar, fiquei muito feliz, disse a Lin para espalhar a notícia para todos que ajudaram. Tio N ofegou. Você ligou para ela? Sim, para agradecer. Ela ficou chocada por você ter encontrado sua mãe tão rápido, graças àquela pulseira que ela te deixou, um pedaço do amor dela. Tio N tocou a pulseira. Suas bordas desgastadas uma ligação com seu passado. Sortuda, não é? Como se o destino tivesse intercedido. A mulher concordou, o tom caloroso. Grata a TRNG e Lin por sua ajuda. Estou feliz por sua família estar junta de novo. Que bênção! Tio N sorriu, a voz firmando-se. Visite quando puder, traga suas histórias. A mulher assentiu. Virei assim que sua mãe chegar, talvez com um presente para Dui. Mas enquanto falavam, a visão de tio N escureceu completamente, o quarto desaparecendo em um vazio negro. Seu telefone escorregou de sua mão, caindo no chão com um estrondo. Não consigo ver, sussurrou, suas mãos estendendo-se cegamente, pânico aumentando enquanto ela apertava o filho com mais força. She talked of how they met and what their life had been like. And I could tell by her stories and the warmth of her tone of voice that she, too, had a happy marriage. Then it was my turn, and all I could do was cry as I told the story of my own husband's battle with cancer and chronic pain. As unquote, I'm used to asking people what they have learned from their experiences, so it was natural for me to ask her for advice on what happened her deal with the crushing grief. Obviously, she has been doing something right to be so full of vitality and joy after such a short time. She described it, her travels around the world with sparkling eyes and her plans for the next year with a joyful smile. What a contrast to how I was
Phyllis had been so open with me. I felt